Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Seguidores da Matemática com seu professor de matemática favorito, professor Luiz Caraú. Tudo bom? Espero que sim. Pessoal, então, hoje o tema da nossa aula será conjuntos numéricos, tá bom? Naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, perfeito? Porém, antes de começar a nossa aula, aquele pedido de sempre. Aquela curtida, aquela comentada, aquela compartilhada no nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Nos ajuda muito, muito mesmo a continuar motivados a criar conteúdo para o nosso canal matemático aqui. Tá bom? Pessoal, vamos começar então a nossa aula, mas antes a chamada da querida vinheta, certo? Então vamos lá? Roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje, né? Cujo tema será os conjuntos numéricos, tá? Hoje nós vamos falar aí do conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, tá bom? Vamos passar aí por todos esses conjuntos numéricos, falando ali qual número pertence a qual conjunto, as características deles, tá bom? Muito bem. Então, a gente começa aqui, né, com o conjunto dos números naturais, certo? O conjunto dos números naturais é aquele conjunto numérico que a gente já conhece, tá? Conjunto dos números que fazem parte do nosso cotidiano, tá? Tá ali representado pela letra N, tá? Tá lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, infinitos números, né? Um conjunto infinito, tá? Vai continuando, né? 7, 8, 9, vai indo, 1000, 1001, 1002, vai. Então é um conjunto de números naturais, né? Que nós chamamos, que é infinito, né? Começa do zero e vai crescendo ali, né? Infinitamente, tá bom? Na reta numérica a gente pode representar da seguinte forma, né? Tem aqui um número inicial, que é o zero, vai se desenvolvendo para o lado direito, a setinha aqui indica que continua infinitamente, está aqui representado, né? 0, 1, 2, 3, bem parecido mesmo como se apresenta aqui, né? Na forma de conjunto, tá bom? Vamos ver agora um subconjunto de N, né? O que é um subconjunto? É um conjunto que está completamente dentro de um outro conjunto, certo? Então vamos ver aqui um subconjunto de N, bem tranquilo também, que é o N asterisco, né? O que significa esse asterisco? Esse asterisco significa que a gente vai tirar o zero do conjunto. Ó. Aqui, em vez de começar com 0, começou com 1. Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, continua infinitamente. Observe que esse conjunto, o conjunto N asterisco, ele está completamente, né, todos os elementos dele estão dentro do conjunto N, está completamente inserido dentro do conjunto N. Então, nós dizemos então que N asterisco está contido em N, né? É um subconjunto de N, porque está completamente dentro de N, tá bom? Só não tem o elemento zero, mas dali em diante todos os elementos, né, que tem aqui também estão aparecendo aqui em N. Então, vamos deixar isso daí anotadinho, tá? Só para a gente saber. Ou seja, N asterisco é o conjunto dos números naturais não nulos. Ou seja, conjunto dos números naturais sem o zero. Ok? Bem tranquilo. É isso aí. Ok? Muito bem. O próximo conjunto que nós vamos ver é o conjunto dos números inteiros, que a gente representa por Z. Tá bom? O conjunto dos números inteiros, né, ele começa a tratar, né, a admitir os números negativos. Então, aqui o conjunto Z, ó, ele é infinito aqui, né, no seu desenvolvimento para o lado esquerdo, tendendo ao menos infinito, né, e também para o lado direito, tendendo ao mais infinito. O zero é o elemento central, e desse elemento central para a direita, né, a gente desenvolve 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitamente. E para o lado esquerdo, né, os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos, enfim, continua infinitamente também. Então, diferente dos números naturais, né, ele é infinito para os dois lados, né, para a direita e para a esquerda. A representação desse conjunto na reta numérica pode ser feita dessa forma, né? Tá aqui, ó, elemento central que é o zero, para a direita cresce os números positivos, né? 1, 2, 3, 4, 5, enfim.
e para a esquerda os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vai. Importante citar aqui o seguinte, né? Os números inteiros, eles não admitem números que têm parte decimal. Por exemplo, 1,2, né? Não é um número inteiro. Os números inteiros não têm parte decimal, tá? Parte decimal, no caso, como se fosse 0, né? 1,0, que acaba sendo um número sem parte decimal, porque a parte decimal é nula, né? Então, os números inteiros, eles têm essa característica, tá? Muito bem. Subconjuntos de Z, né? Conjuntos que estão inseridos dentro do conjunto Z. Z asterisco, como nós vimos, né, no outro quadro, o asterisco significa que a gente retira o zero, né? Então aqui, ó, é exatamente o conjunto Z sem o zero. Ó, do menos 1 aqui já vai para o 1. Tá? O elemento zero ele é retirado. Todo asterisco retira o zero. Ok? Conjunto Z+, né? Isso significa que são todos os inteiros positivos. E o zero, ó, o zero continua, porque só quem tira o zero do conjunto é o asterisco. Se não tem asterisco, o zero está lá dentro. Repare que este conjunto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, ele é exatamente o conjunto dos números naturais que nós vimos no quadro anterior. Z+ é exatamente igual ao naturais. Certo? Muito bem. Z-, né? Todos os negativos até o infinito e o zero, né? Por quê? Não tem asterisco aqui, então o zero entra. Certo? Muito bem. Z asterisco mais. Aí sim, são os positivos sem o zero, né? Apareceu o asterisco, tira o zero. E o Z asterisco menos, né? Todos os negativos sem o zero, porque apareceu o asterisco aqui. Tá bom? Muito bem. Uma observação importante. Repare que o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros, ó. Tá? Ele está dentro do conjunto dos inteiros. Repare, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, é um conjunto, né, numérico que representa os naturais, que está completamente dentro do conjunto dos inteiros. Então, eu posso representar aqui, né, no meu diagrama, ó, o conjunto N dentro do conjunto Z. Certo? Ou seja, N é um subconjunto de Z, porque N está completamente dentro do conjunto Z. Perfeito? Então, todo número natural é um número inteiro, mas nem todo número inteiro é um número natural. Tá bom? Muito bem. Próximo conjunto numérico é o conjunto dos números racionais, que a gente representa aqui pela letra Q, tá? Mas que conjunto é esse, né? Trata-se de qualquer número, né? O número que pertence aos racionais. Trata-se de qualquer número que possa ser escrito na forma P sobre Q, onde P pertence aos inteiros e Q pertence aos inteiros asterisco. Ou seja, o Q ele pertence ao conjunto do inteiro asterisco, porque o Q ele não pode ser zero, né? Não posso dividir nenhum número por zero. Por isso que o Q, que é o denominador aqui, né, da minha fração, ele não pode assumir o valor zero, por isso Q tem que pertencer a Z asterisco. Tá bom? Nós vamos ver aqui alguns exemplos, né, para a gente entender melhor como a gente define um número racional. Ó. Exemplos de números que pertencem ao conjunto dos racionais. Então aqui tem alguns exemplos, né, soltos, não estão em ordem, tá? São alguns números que pertencem aos racionais, tá? Que estão aqui dentro. Os números são o 0, o 3, o menos 4, o menos meio, o mais 6 sétimos, o 3,7, o 0,222222, que é uma dízima periódica, e o 1,121212, que também é uma dízima periódica. Vamos analisar cada um dos casos, né? Para ser um número racional, eu tenho que conseguir escrever esses números desta forma, um inteiro sobre um inteiro asterisco, né? Embaixo não pode ser zero. Será que eu consigo fazer isso com zero? Sim, ó, 0 é igual a 0 sobre 2, ó, inteiro asterisco, né? Então, se eu conseguir escrever esse número, o primeiro aqui que é 0, nessa forma, ó, 0 sobre 2, ele é racional.
O número 3, eu consigo escrever dessa forma aqui, P sobre Q? Também, ó, eu posso escrever o 3 como 6 sobre 2, né? Mais 6 sobre mais 2, isso dá mais 3. Número sem o sinal, tá? A gente entende como mais, tá? Se o número não tem o sinal, é mais, é positivo. Então, 3 vai ser igual a 6 sobre 2, consegui escrever, né, na forma P sobre Q. Então, 3 é racional. O menos 4 eu também consigo escrever nessa forma. 8 dividido por menos 2, né? 8 sobre menos 2, igual a menos 4. Então, se eu conseguir escrever o menos 4 nessa forma aqui, P sobre Q, menos 4 também é racional. Menos 1 sobre 2, ó, é a mesma coisa que escrever 1 dividido por menos 2. Então, ele também é racional. Mais 6 sétimos, né? Ó, mais 6 sétimos eu posso escrever, por exemplo, né, menos 6 sobre menos 7, né? Menos dividido por menos dá mais, né? Então, ó, mais 6 sétimos, né? Também foi escrito, né, na forma P sobre Q. Então, também é racional. 3,7, né? Ou seja, 3 inteiros e 7 décimos, né? É a mesma coisa que 37 sobre 10. Então, também escrevi na forma P sobre Q, também é racional. 0,222 é uma dízima periódica. Isso daqui, embora seja dízima, né, por ser periódica, eu também consigo escrever na forma P sobre Q, ó, 2 sobre 9. Se você pegar a sua calculadora e colocar 2 dividido por 9, você vai encontrar 0,22222 infinitamente. Então, consegui escrever esse número na forma P sobre Q. Então, ele também é racional. 1,121212. É a mesma coisa que 111 dividido por 99. Vai dar exatamente esse número, novamente uma dízima periódica. Tá? Então, todos esses números aqui, eles cumpriram, né, digamos assim, essa determinação, né, de poder ser escrito na forma P sobre Q, e por isso todos eles podem ser classificados como racionais. Observe que envolve todos os números inteiros, né, mais as frações e as dízimas periódicas e os números decimais. Tá bom? Subconjuntos de Q, né, conjuntos que estão dentro do conjunto Q. Q asterisco, né, que são os racionais sem o zero, né, já vimos isso nos conjuntos anteriores, o asterisco retira o zero, né. O Q positivo, né, o Q mais, são todos os racionais positivos, sem abranger os números negativos. Q menos, que são os racionais negativos. Q asterisco mais, que são os racionais positivos sem o zero, né? E o Q asterisco negativo, que são os racionais negativos sem o zero. Uma observação importante. Repare, o conjunto dos naturais, que já estava dentro do conjunto dos números inteiros, né? Formando um conjunto maior. Agora eu concluo que o conjunto dos números inteiros ele está dentro do conjunto dos racionais também. Ó. Então, N é um subconjunto de Z, porque está totalmente dentro de Z, e Z é um subconjunto de Q, porque está completamente dentro do conjunto Q. Certo? Muito bem, esses diagramas aqui são importantíssimos para a gente entender, né? Quais números fazem parte, né, de cada conjunto ali. Então, observar com bastante atenção. Certo? Muito bem. Conjunto dos números irracionais. Trata-se de qualquer número que possua parte decimal com infinitas casas decimais, formando uma dízima não periódica. Veja bem, se a dízima ela é periódica, esse número é um número racional. Se a dízima é não periódica, como está escrito aqui, não periódica, ele é um número irracional, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos de números irracionais, ou seja, né, que possuem dízima não periódica na sua parte decimal, certo? Então, tá aqui alguns exemplos, ó. Conjunto dos irracionais, ó, raiz de 2, né, o menos raiz cúbica de 5 e o π, né, são números que são classificados como irracionais, tá? Se você procurar aí na calculadora, botar o 2 e apertar a raiz quadrada, né, você vai encontrar um número
né, que tem infinitas casas decimais e não tem nenhum padrão de repetição, ou seja, não é uma repetição periódica. Trata-se de uma dízima não periódica. A mesma coisa acontece com o menos raiz cúbica de 5 e com o π. Vamos anotar eles aqui, ó. O raiz de 2, ó, é 1,4142135. Repare, a parte decimal não tem nenhum padrão de repetição. Então, é uma dízima não periódica. O mesmo acontece, né, com o menos raiz cúbica de 5. Ó. Também tem a parte decimal sem padrão de repetição e infinitas casas decimais. Então, é dízima também não periódica. E a mesma coisa com o π, né? Quem não conhece o π, depois nós vamos gravar mais uns vídeos aí que a gente vai falar sobre ele, tá? Um número importantíssimo aí dentro da matemática, mas que também tem infinitas casas decimais e forma uma dízima não periódica, tá? Todos eles são exemplos de números irracionais. Algumas observações importantes. Observação 1. Os números decimais que apresentam dízimas periódicas pertencem ao conjunto dos racionais, como eu falei, né? E os números decimais que apresentam dízimas não periódicas pertencem ao conjunto dos irracionais. Um número racional nunca pode ser irracional e vice-versa. Certo? Muito bem. São conjuntos independentes. Agora um conjunto maior, né? E o último aqui da nossa série. Conjunto dos números reais. Trata-se da união dos dois conjuntos que estudamos até aqui, né? Dos dois maiores conjuntos, dos números racionais e irracionais. Ou seja, reais é igual a racionais, união irracionais. Tá? Então, juntando os dois conjuntos, eu tenho o conjunto dos números reais, que é o maior conjunto. Né? Subconjuntos de R, vamos seguir o mesmo raciocínio que nós utilizamos nos outros. Né? R asterisco são os reais sem o zero. R mais são os reais positivos. R menos reais negativos. R asterisco mais reais positivos sem o zero. R asterisco menos reais negativos sem o zero. Tá? E a observação importantíssima que nós vamos colocar aqui agora diz que o conjunto dos racionais, que é esse grande aqui, tá? Junto com o conjunto dos irracionais, que está aqui separado, né? Porque um número não pode ser racional e irracional ao mesmo tempo, né? Então, a união dos racionais com os irracionais totaliza o conjunto dos números reais, tá? Então, reais realmente é a união dos racionais com os irracionais, né? Como está escrito aqui, tá? Então, os irracionais, eles são um subconjunto de R, assim como os racionais também são um subconjunto de R, certo? Então, esse quadrinho aqui, né, dos diagramas é importantíssimo para a gente entender ali, né, cada conjunto, quem é subconjunto de quem e tal. E, frisando mais uma vez, o conjunto dos racionais e dos irracionais são independentes. A gente pode ver que estão separados aqui, nenhum termo em comum. Certo? Muito bem. Pessoal, mais uma vez, espero que tenha ficado tudo joinha, tá? Listinha ali só para a gente treinar rapidamente esse assunto, tá? Fazendo com bastante calma, vocês vão ver que é bem tranquilo de entender, de identificar cada número e seu conjunto. E novamente, aproveitando esse finalzinho para pedir o de sempre, né? Aquela curtida, aquela comentada, aquela compartilhada no nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito, para se inscrever no nosso canal, tá bom? Você nos ajuda assim a continuar motivados a criar mais conteúdo aqui para o nosso canal, Matemático da Vida, tá bom? E, sem mais, né? O de sempre também, que eu sempre finalizo o nosso vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.